nessa aula de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre precificação de trabalhos, de consultorias e projetos na área de drenagem, tá? Então, você aí que ainda está um pouco perdido, como que eu vou precificar o meu serviço, como que eu vou cobrar o meu serviço, como que eu vou conseguir o meu lucro, qual vai ser o imposto que eu vou pagar, o que eu tenho de custo, despesa. Então, se você está perdido, essa aula aqui é para você. Se você já tem aí o seu método de precificação, usa uma referência ou outra, essa aula aqui também vai agregar bastante para você, porque eu vou mostrar como que eu vou precificar aqui os projetos e consultorias, e você vai ter acesso aí a esse passo a passo que eu utilizo no dia a dia, ok? Então, vou compartilhar minha tela aqui para a gente iniciar. E aqui eu separei esse tema em 4 tópicos-chave, tá? Eu sempre passo, né, para o pessoal que acompanha aqui os vídeos no YouTube, o pessoal que participa dos nossos treinamentos, da plataforma, da pós-graduação, que saber o porquê das coisas é fundamental, tá? É fundamental. Então, exemplos aí na graduação, né, de você estar preenchendo o seu caderno com um monte de conta, um monte de equação, sem saber o porquê, né, que existem aquelas equações, sem saber aonde você vai utilizar aquelas equações, se você vai utilizar, né? Então, copia e cola lascado, aí você decora para a prova, no dia seguinte você esquece metade do conteúdo e depois você percebe que nunca mais vai usar aquilo na vida. Então, assim, saber o porquê é muito importante, galera, né? Porque vocês vão dedicar aqui um tempinho para assistir essa aula e saber o porquê vocês vão dedicar esse tempinho é muito importante para justificar a permanência aqui de vocês, tá? Então não vale a pena aprender algo que você não vai aplicar na sua vida prática, né? Que não faz sentido para você, que não tem aplicação prática para você. Então não faz sentido. Agora, se realmente, né, esse conteúdo aqui vai somar na sua trajetória, como vai, é importante que você saiba porque ele vai somar e como você vai executar essas tarefas aqui, ok? Então, o primeiro ponto é como aprender a precificar, né? Quer dizer, por que aprender a precificar o seu trabalho, tá? Segundo ponto, como apresentar a sua precificação. Terceiro ponto, estratégia convencional de precificação, que muitos profissionais fazem hoje em dia, tá? O que eu não aconselho, que eu vou revelar aqui para vocês. E, por fim, a melhor estratégia de precificação, né, no meu ponto de vista, tá, pessoal? E a estratégia que eu utilizo, eu queria compartilhar com vocês e eu vou explicar o porquê, na minha visão, ela é a melhor estratégia que você pode aplicar aí no seu negócio, no seu trabalho, na sua empresa, ok? Então, por que aprender a precificar o seu trabalho? Olha só, nós temos aqui algumas justificativas bem claras aqui, né? Primeira coisa, pessoal, nós precisamos desenvolver uma visão de negócio, tá? Sei aí que você que está me acompanhando é engenheiro, é estudante, ou arquiteto, né? Mas, assim, o fato é que a engenharia, ela não nos ensina, não nos prepara para algumas áreas do mercado que são importantes, tá? Uma delas é a gente ter essa visão de negócio, né? Então, visão da nossa empresa, você que atua como PJ, ou você que é CLT, mas tem o desejo de ter a sua empresa, ou já faz trabalhos em paralelo, já tem uma renda extra. Então, assim, uma visão básica de empresa, tá? Profissional. Ou seja, uma coisa que é muito simples, mas que muitos ainda confundem é faturamento é diferente de lucro líquido. Tá? Faturamento é diferente de lucro líquido. Então, se você olha para a sua precificação só pelo faturamento, eu vou faturar tanto, olha, então eu ganhei tanto, tá? Não, tá errado. Tá dentro do seu faturamento, nós vamos ver aqui nessa aula que existem N fatias, né? N fatias, que quando você vai tirando essas fatias, aí você vai chegar no lucro líquido. Agora, se você não planejou bem a sua precificação, a chance é que você não vai ter lucro nenhum, vai ter lucro zero, né? Então, se você está trabalhando para ter lucro zero, desculpa te falar, mas você está trabalhando em vão, né? Se você pensa em crescer a sua empresa, em ter lucro com a sua empresa, muitas vezes aumentar a sua renda ou reinvestir na empresa para ela crescer, você está tendo lucro zero, você vai investir o quê? Você vai retirar o quê? Né? É lucro zero, é lucro zero. Então, a questão de planejar a precificação é muito importante para a gente começar a ter clareza desse processo. O que vai ser o faturamento? O que vai ser o lucro? Quais são as outras parcelas que a gente tem que estar atento? O que realmente vai ficar no meu bolso? O que vai ficar no caixa da empresa? Então, essa visão profissional, ela é fundamental, tá? Fundamental. A gente não pode ser amador nesse quesito. A gente tem que ter uma visão, pelo menos básica da coisa, mais profissional, tá? Profissional. Porque o destino das nossas empresas, o futuro dos nossos negócios passa muito por aqui também, tá? Segundo ponto, pessoal, criação de histórico. Então, olha só, quanto tempo você demora para desenvolver uma determinada atividade? Exemplo, tá? Imagine que você está sendo cotado ali para desenvolver uma modelagem de uma mancha de inundação. Bom, mancha de inundação, você vai alinhar com o seu cliente, você já tem um estudo hidrológico do local, já tem delimitação de bacia, né? Vai definir o escopo, ok? Depois de ter definido o escopo, você vai criar o seu caminho. Então já tem a bacia, já tem o estudo hidrológico, então só vou basicamente abastecer o meu modelo hidrodinâmico no REC-RAS, por exemplo, né? E aí calcular, calibrar e encontrar minha mancha de inundação. Beleza, quanto tempo você demora para fazer isso, tá? Se você nunca fez, você não vai saber o tempo que você vai demorar. Por isso que eu oriento sempre os alunos o seguinte: fazerem simulações fictícias, pegarem bacias, né, de áreas ali da sua região, estudar essas bacias, fazer um processo, um fluxo de trabalho, né, fictício do ponto de vista de não ser uma contratação direta, mas que você realmente faça todas as etapas desse trabalho e você vá anotando o tempo que você demora, em média, tá? Porque quando você for solicitado para enviar uma proposta para um trabalho real, você já sabe, olha,
é uma bacia ali de 12 quilômetros quadrados. Pô, quando eu fiz aqui alguns testes, eu modelei uma bacia de 15, demorei tanto tempo. Então, vou estimar um tempo aqui para realizar essa atividade, tá? Eu desenvolvi aqui uma modelagem hidrodinâmica. Para aplicar ali todas as sessões, redefinir sessões, né? Ou trabalhar com MDE, ou inserir os dados ali, calibrar. Pô, eu fiz um modelo similar aqui, eu demorei, sei lá, 20 dias. Então, eu vou colocar aqui uns 25 dias na minha proposta. Então, se você não tem esse histórico, você fica num cenário ali escuro, né? Então é importante você saber precificar corretamente, porque você se força a estipular esses prazos, esses tempos, né? Essas durações de cada atividade. E, obviamente, pessoal, se você está no zero, né? No começo, na largada ali do zero mesmo, você não vai ter essa visão tão clara, tá? A não ser que você faça ali análises fictícias, né? De modelagem, etc., né? Mas você não tem uma visão tão clara ainda, ok? Mas, se você faz esse tipo de análise, você já tem uma estimativa. E conforme você vai montando sua proposta, realizando o trabalho, aí você vai ver, olha, eu tinha estimado aqui 10 dias de trabalho. Pô, foi 15. Nossa, foi 50% a mais. Então, na próxima proposta que você for montar, quando você for precificar, você já sabe que, olha, era 10, na verdade foi 15. Então, eu vou colocar aqui talvez uns 16, 17 dias. E aí você vai melhorando, né? Um processo contínuo de melhoria da sua assertividade, na sua quantificação de trabalho, na sua precificação de cada etapa, tá? Outro ponto importante, pessoal, custos e despesas, né? A gente vai estimar custo, vai estimar a despesa, só que estimativa é estimativa, né? Fato real é fato real. Então, olha só, você estimou, né, uma quantidade de custos e você estimou uma quantidade de despesa. Quando você vai realizar esse trabalho, é interessante que você avalie realmente o custo real que você teve e as despesas reais que você teve. E aí você vai fazer uma comparação do que você tinha planejado de custo, do que realmente teve de custo, do que você tinha planejado de despesa e do que realmente teve de despesa, tá? Conforme você vai fazendo os trabalhos, vai ganhando essa experiência, a sua assertividade nesse ponto tende a ir aumentando cada vez mais, né? Como se você estiver na etapa zero, né, pode ser que a sua assertividade não seja tão boa ainda, mas aí você roda um trabalho com uma estimativa, anota o que foi realizado, compara com o que foi estimado, aí você vai calibrando a cada trabalho que você vai fazendo, é um processo contínuo de melhoria. A mesma coisa com o imposto, né? Então, eu aqui, provavelmente muitas pessoas vão assistir esse vídeo aqui, né? Então, não dá para saber a realidade de cada um, né? Mas, assim, primeira coisa, se você atua com engenharia, serviço de consultorias, o indicado é que você não seja MEI, tá? Que você tenha uma empresa ME, ok? E aí, dentro dessa empresa ME, que você tem algumas classificações ali dentro, né? Então, vai ser o simples, nacional, o lucro presumido, né? Então, cada categoria, conversa com o seu contador, que ele vai te explicar detalhadamente, para que você possa ver a melhor categoria para você. Se você estiver começando com a sua empresa, talvez o simples nacional seja mais indicado. Agora, se você já está num certo tempo com a sua empresa, já tem um faturamento um pouco mais amadurecido, o lucro presumido talvez seja mais interessante. Então, isso daí é uma conversa com o contador, né? Ele vai te explicar certinho, detalhadamente, para que você possa tomar a melhor decisão aí para sua empresa e ficar atento à alíquota. Se for lucro presumido, você tem uma alíquota fixa, né? Então você não se preocupa muito com essas variações ali ao longo do tempo e ao longo do faturamento. Agora, se você está no Simples Nacional, aí tem que ficar muito atento, né? Porque se você fatura mais, né? Você muda de faixa, aí você paga mais alíquota. Então, às vezes, você vai compor um custo de um projeto, né, e você esquece de que se você vender esse projeto ou essa consultoria, você vai mudar de faixa. E aí, se você mudar de faixa, aquela alíquota inicial que você tinha mudou também, né? Então, tem que ficar muito atento e, preferivelmente, anotar o que você realizou e anotar o que você estimou, planejou. Para você fazer uma comparação direta e na próxima proposta você já está atento a esse ponto também, tá? Outro ponto aqui, pessoal, é clareza de todo o processo, né? Duração, custo, despesa, lucro, imposto. Então, olha só, aqui nós temos o seguinte, a sua mão de obra ela precisa ser quantificada, tá? Em tempo mesmo, né? Quanto tempo ali estimado você vai demorar para fazer a sua etapa aí na consultoria? Talvez você tenha um time, talvez você terceirize alguma coisa. Então, a sua etapa, quanto tempo vai demorar, né? Quanto tempo vai demorar o seu time, o seu cadista, né? Alguém que te apoia. Então, essa quantificação de mão de obra é a base da coisa, é fundamental. E como eu disse, se você não tem experiência, né, começa a fazer aí trabalhos, né, fictícios do ponto de vista de você não ser contratado. Mas pega lá o RecHMS, faz uma modelagem de uma bacia da sua cidade, faz todo o fluxo de trabalho, vê quanto tempo você demora, pega um RecRAS, roda um modelo lá também, né, simula. Então, vai tendo um pouco dessa perspectiva para quando você chegar numa proposta, não chegar 100% cru, né? Você chega sem experiência profissional de contratação, mas você chega com uma visão um pouco mais amadurecida do ponto de vista de duração de cada etapa, tá? E se você já tem aí suas consultorias, aí você precisa registrar, né? Registrar para você cada vez mais melhorar o seu processo, tá? Aquilo que, como já diz aquela frase, né? O que não é medido não pode ser melhorado. Então, se você faz aí, emite um monte de proposta aí, tudo da cabeça, e aí você executa o trabalho, não registra nada, não tem nenhum software que te ajuda nessa organização, não tem nenhum planejamento, a chance é que você pode estar se perdendo, tá, nessas precificações. Então, registra, avalia, melhora. Registra, avalia, melhora. Registra, avalia, melhora, tá?
Outro ponto, pessoal, custos, né? Os custos, eles são relacionados ao desenvolvimento do seu trabalho em específico. Então, se você vai desenvolver uma consultoria específica, você tem que levantar esses custos. Olha, o que eu vou ter de custo, né? Eu vou ter que ir no local, vou ter que me deslocar, eu vou ter que usar meu carro, vai ter gasolina, vai ter pedágio, né? Esses custos é o seguinte, se tiver o trabalho ocorrendo, você vai ter esse custo. Se não tiver o trabalho ocorrendo, você não tem o custo, tá? Então, esse levantamento de custo que a gente faz é específico se houver aquele trabalho na ativa. Tá? Então, pô, eu fui contratado, vou ter que ir lá na obra, vou ter que rodar o trecho, vou ter que visitar, vou ter que fazer tal coisa, vou ter que contratar o material. Isso é custo para executar o seu trabalho. Agora, despesas relacionadas com a sua operação. Então, tendo aquele contrato ou não tendo aquele contrato, você tem as suas despesas fixas. Tá? Então, assim, tendo aquela demanda ou não fechada, você vai continuar pagando as suas despesas. Você tem aí os seus aparelhos, né? Seu computador, seu celular, internet, a telefonia, se você tiver escritório, aluguel do seu escritório, né? Você tem as suas despesas fixas, se você tiver alguma assistente, a sua assistente, um cadista. Então, você tem as despesas que, tendo o trabalho ou não, existindo aquela contratação, elas são fixas. Então, você vai ter que desembolsar essa grana mensalmente, tá? Isso daí tem que entrar também na sua precificação. Lucro, né? Bom, lucro vai ser no fim da nossa linha, né? Então, a gente começa estipulando uma margem de lucro, né? E a gente vai ter um preço final lá para o nosso cliente. Dentro desse preço, a gente vai ter lá, então, uma parcela de custo, uma parcela de despesa, uma parcela de imposto e uma parcela de lucro, tá? Então, aqui, obviamente, existe uma faixa ali, né, que é mais indicada para lucro, para você também não ficar trabalhando ali no 0 a 0. Né? Então, a gente sabe que hoje em dia, dependendo do mercado, o pessoal é agressivo em desconto, outros não são tão agressivos. Tem áreas que você sendo agressivo ou não tem muita gente trabalhando, né? Então você tem uma margem melhor de lucro, porque você é mais escasso no mercado. Agora, se você faz o que todo mundo está fazendo, né? Você entra numa vala comum, então você tem menos poder ali de fogo, né? Para negociar. Então, tem todas essas variáveis no entorno, tá? Mas essa fatia do lucro, ela pode ficar no caixa da sua empresa, aonde ali, uma vez no ano, a cada 6 meses, você pode fazer a distribuição desses lucros para os seus sócios, ou se você for sozinho, para você mesmo, né? Ou também você pode ter um reinvestimento na sua própria empresa. Ah, eu tive tanto de lucro, vou pegar uma parcela, reinvestir na minha empresa para melhorar o processo, contratar mais gente, crescer, e outra parcela, né, eu vou dividir entre os sócios. Então, aí é uma definição estratégica da empresa, tá? Mas se não tiver lucro, não tem divisão, não tem melhoria. Né? É simples assim, tá? Outro ponto, pessoal, que vai estar aí na sua precificação é imposto, tá? Então, você vai, se você for contratado para desenvolver o trabalho, você vai ter que emitir a sua nota fiscal, e aí a sua nota fiscal emitida vai contabilizar no seu imposto, tá? Então, assim, tem gente que faz serviço sem nota fiscal e tal. Eu nunca fiz, tá? E não recomendo, né? Então, assim, faz o serviço, emite sua nota fiscal, né? Paga o seu imposto certinho, né? Então, o imposto ali, pegando uma empresa inicial, do simples ou lucro presumido, né? Vai variar na casa de 6% a 16%. Então, tá na etapa zero de tudo, vai pagar menos imposto. Começou a faturar mais, né, vai pagar mais imposto. Começou a faturar muito, às vezes compensa mais e lucro presumido, né, onde você tem uma certa estabilidade na alíquota e tal, né, e não fica variando tanto ali ao longo dos meses sem imposto. Né, na verdade, não varia, tá? Então, aí o imposto tem que estar também nessa parcela da sua precificação. E, por fim, pessoal, o crescimento da sua empresa. Como eu comentei, né, os lucros eles podem ser compartilhados entre os sócios ou podem ser reinvestidos na própria empresa, ok?